Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural e essa semana estamos dando continuidade à nossa pauta sobre economia e gestão das chamadas unidades de conservação em parques públicos no Brasil, com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, consultor e empreendedor social em sustentabilidade, floresta e clima, e com a bióloga Érica Guimarães, coordenadora de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu recentemente estive na Serra da Canastra para gravar uma série de reportagens para o Jornal da Band, um local que eu já conhecia e que transformou a minha relação com o Cerrado, porque é um negócio estupendo e tudo que eu uso de adjetivo não compara com o que a gente vive quando está ali, é um negócio magnífico. E uma das coisas que eu vi ali é, estamos ali naquela região, numa das maiores regiões de possível garimpo de diamantes. E uma luta gigantesca para exatamente mudar o local da nascente do Rio São Francisco para deixar de ser ali uma área de preservação, para que você possa fazer garimpo naquela região. É uma coisa horrorosa, porque é uma luta econômica, sem nenhum cuidado com uma região tão importante para o país, tão importante para a região. E é isso, né? Quer dizer, em vez de se ampliar, em vez de se usar, em vez de se intensificar os esforços para levar as pessoas para lá com uma beleza indescritível, você está tentando, ao contrário, de forma escusa ali, com interesses econômicos, reduzir aquilo ali, né? E quebrar as pernas de uma batalha, porque é uma batalha, né? Manter aquilo ali daquele jeito é uma batalha. Eu acho assim, a gente cuida daquilo que a gente conhece, ou que a gente tem uma relação, daquilo que a gente ama, digamos assim, né? Então, essas relações têm que ser criadas para isso, né? Uma coisa interessante é uma história que talvez vai ser contada no futuro, como é contada hoje a história dos parques nos Estados Unidos, que foram criados em momentos em que teve uma relação muito próxima entre o governante com o desejo de legado, né? E no Brasil também teve isso nos anos recentes. Então, quando você protege uma área, você está gerando um legado permanente, né? E, em geral, só você pode fazer. Quer dizer, naquele momento dá para fazer, porque se deixar mais para frente, a área pode ser, enfim, desfigurada, etc., não dá mais para fazer. Mas para destruir um legado, é a mesma coisa. Você pode tomar a decisão de destruir um legado, por exemplo, querer mudar onde é que a nascente do rio está. Então, hoje, a gente vive um momento no Brasil em que a gente tem um conjunto de ameaças ao que a gente chama unidades de conservação e áreas de proteção. Não só nas unidades de conservação do sistema de unidades de conservação, mas também as áreas protegidas em áreas indígenas, que tem, do ponto de vista de proteção da biodiversidade, cumprem um papel muito parecido. E elas estão principalmente em reduzir as áreas, não criar mais áreas, e a forma de não criar mais áreas é transformar isso, em vez de ser uma decisão do executivo, né, do poder executivo, do governo, no momento em que ele consulta e percebe que tem uma necessidade de conservação, você transformar isso numa barganha política, botando isso para o Congresso resolver. O Congresso é que vai resolver onde você vai criar nunca mais uma unidade de conservação. Aliás, é por isso que o sistema de unidade de conservação dos Estados Unidos praticamente não cresceu depois do início do século XX. Mas tem a ver com essa pressão pública, porque você falou mesmo, nos Estados Unidos as pessoas têm uma relação, é tão acessível há tanto tempo, quer dizer, se for mexer ali é um problema para elas. Então, mas veja, apesar disso, não é criado áreas de proteção nos Estados Unidos há muitos anos. O que se criou mais recentemente é em áreas marinhas, mas em áreas de terra é muito pouca, e são coisas pequenas. Por quê? Porque foi o poder de criação que era do governo passou para o Congresso nos anos 30, se eu não me engano. E aí, um processo muito parecido com o que a gente está vendo no Brasil acontecer. Então, é essa ideia de que os parques, as unidades de conservação, elas ocupam muita área, assim como as áreas indígenas, e que isso é uma ameaça para o agronegócio, etc. O que não é verdade. No Brasil, a gente tem espaço absolutamente suficiente para ainda ampliar as unidades de conservação e ter a maior área agrícola do mundo, né? A gente hoje planta 70 milhões de hectares, né, de cultivos agrícolas, tem 180 milhões de hectares de pastagem, mas o Brasil tem 850 milhões de hectares, né? Tem uma área importante ainda de recursos naturais para serem protegidos. E esses recursos naturais são absolutamente essenciais para viabilizar que a gente tenha água, que a gente tenha controle biológico, que a gente tenha uma boa produção agrícola. Então, mas essas conexões hoje não são muito feitas no Brasil ainda. E aí acho que as unidades de conservação não é que elas são especiais e a gente deve proteger só elas, é que elas representam
como a gente deve fazer a nossa relação como sociedade brasileira com esse patrimônio natural nosso. Aproveitando exatamente isso que você estava falando, né, para falar da questão da gestão, porque eu entendo que para conversar, principalmente com empresários, com congressos, se você colocar lá na ponta do lápis que você vai ter mais lucro do que vai ter gasto, a coisa funciona muito melhor. Eu queria entender um pouco como funciona isso, incluindo as parcerias público-privadas. Elas são saudáveis? Como é que isso funciona? E a gente consegue mensurar esses ganhos? Como você estava falando, né? Se você ter essa região preservada, que mantém a natureza daquela forma, como é que fora dali passa a ser rentável ou diminui gastos, por exemplo, de um município, estado e tudo? Eu acho que a gente está começando um pouco, assim, no Brasil, a gente ainda está começando a testar esses modelos, né? Eu acho que um ponto que é convergente é que a gente precisa de parceria para fazer a gestão das unidades de conservação, né, das áreas protegidas. Eu acho que não é só o governo que dá conta de fazer essa gestão, porque o território é grande e os desafios são imensos, né? Então, eu acho que parceria e desenvolver modelos de parceria para a gestão dessas áreas é fundamental, inclusive parceria com a sociedade, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, com os diversos setores da sociedade. E a gente está começando agora, a gente tem 3 ou 4 experiências de concessão de serviços em unidades de conservação que estão mostrando para a gente resultados muito interessantes. Quais? Então, o Parque Nacional da Tijuca, que tem o Cristo Redentor lá dentro, que tem uma empresa que faz a concessão da visitação desse patrimônio, né? Nós temos o Parque Nacional Foz do Iguaçu. Agora o governo federal abriu o estudo para mais 3 unidades de conservação, que são Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, ali na região de Bonito e Bodoquena, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, e Lençóis Maranhenses. Então, a ideia é que essas 3 unidades, o edital foi publicado ontem, se eu não me engano, a ideia é que o governo vai contratar uma consultoria para estudar a viabilidade econômica, de gestão, de infraestrutura, tudo isso para abrir a concessão de serviços nessas unidades de conservação. Então, eu acho que esse é um bom modelo, né? Tem lições aprendidas, tem uma grande oportunidade de aperfeiçoar ainda esse modelo. O ano passado, o governo do estado de São Paulo aprovou uma lei também de concessão para as suas unidades. Eu acho que falta debate com a sociedade ainda, falta a sociedade brasileira entender exatamente o que é esse modelo e isso diminuir as resistências, porque quando você fala em parceria, ou público-privado, ou em concessão de serviços, a maior parte das pessoas pensam que essas áreas vão ser privatizadas e não é isso que se espera, e não é isso que vai... Eu queria entender com você, Érica, porque quando eu falo de privatizar, né, que aí seria quase uma parceria também, no caso de uma estrada, você sabe que até um certo momento o cara vai ter o retorno financeiro com pedágio, aquela coisa toda. Quando eu falo de um parque, quer dizer, automaticamente ele tem que ser aberto ao turismo para passar a ser rentável, ou de repente nessas parcerias nem isso é necessário, porque tem que render para alguém. Que você tem que pensar assim, num sistema como esse, que é um sistema em que você não está criando as unidades de conservação como se fosse um business plan, né? Assim, eu crio uma unidade de conservação já pensando que é aquela que vai ser rentável ou não vai ser rentável. É o contrário, né? Você cria uma unidade de conservação pela necessidade de você proteger um determinado tipo de ecossistema, bioma, etc., e aí você dá alternativas de como você poderia gerar renda nessas áreas. Mas elas podem ser viabilizadas de várias maneiras, mas tem várias que vão ser muito difíceis de ser viabilizadas, por exemplo, infraestrutura de acesso. Tem parque Tumucumac, sei lá, a gente não vai conseguir chegar no Tumucumac, é muito difícil você chegar lá. Mas, então, o que nós vamos ter? Vamos ter um sistema em que vão ter áreas que talvez sejam rentáveis e sejam capazes de ser lucrativas, digamos assim, e tem áreas que não serão lucrativas. Pode ser que serviços dentro dessa área sejam lucrativos. Um exemplo talvez interessante é Fernando de Noronha. Seguramente, Fernando de Noronha, os serviços que tem, por exemplo, o serviço de ver lá os botos, né, que tem, você pode ir lá, navegar perto dos botos, etc. Ou talvez os serviços de pousadas que você tenha, etc. Eles podem, cada um deles, ser rentáveis como uma concessão. Ou seja, você consegue oferecer isso como serviço, tem uma empresa privada, etc., oferece serviço, mas não quer dizer que ele é rentável o suficiente para viabilizar ou pagar todos os custos de manutenção daquela unidade de conservação. Entendi. E não tem problema, porque isso é realmente um patrimônio da sociedade brasileira em que a gente vai investir para manter, como qualquer outro patrimônio. Quer dizer, Noronha não é de alguém, quer dizer, mas ela pode ser usufruída para dar serviços às pessoas, cada um com a sua pequena empresa ali dando esse serviço, que viabiliza que as pessoas vão, e aí a parte pública cuidaria dos custos que são... Além disso, você paga a entrada no parque, sim, e tal, sim. Mas provavelmente a conta não fecha ali para Fernando de Noronha, mas torna ela mais viável porque você tem outras fontes de recursos ali para ajudar. É que
a gente tem que entender um pouco da dimensão do que significa isso. Você tem que entender, nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de parque deles, com 300 milhões de visitantes, ele não é lucrativo, o sistema como um todo. Você tem parques que são muito rentáveis, outros que são menos, e eles recebem recursos anuais que são medidos em bilhões de dólares todos os anos para manter. Mas por quê? Porque a sociedade olha para aquilo dizendo o seguinte, nós somos 300 milhões de visitantes, se você estiver investindo 3 bilhões de dólares, então custou 10 dólares para cada americano para manter aquele patrimônio para eu poder ter ele disponível para a gente poder visitar, etc. Esse é o tipo de valoração que a gente tem que fazer. Então não é que o parque tem que dar lucro, mas o sistema tem que ser suficientemente malhável para poder abarcar todas essas... Eu gostei desse E eu quero adicionar duas coisas que eu acho importantes também nesse debate. Eu acho que, por exemplo, o caso de Noronha, é melhor que a iniciativa privada faça a gestão do serviço do que o órgão público faça a gestão de um serviço de hospedagem, de visitação. Sem dúvida. Por questão, inclusive porque daí o órgão público se libera para fazer o que é essencial naquela unidade, que é gerir a pesquisa, que é fazer o manejo da área, fazer proteção, é fazer fiscalização, é cuidar do patrimônio natural que está lá dentro. Então, nesse sentido, eu acho que a parceria é importante por isso, né? E a outra coisa que o Tasso falou também, assim, não significa que vá pagar as contas, mas assim, melhora a experiência do visitante. Isso é fundamental, porque o que a gente está falando aqui o tempo todo, eu acho que essa é uma das grandes fragilidades que a gente tem hoje no Brasil, no nosso sistema de áreas protegidas, é que a sociedade não conhece. Se não conhece, ela não está comprometida com aquilo. E não vai defender, então, não vai bater. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um serviço sendo bem oferecido numa unidade de conservação, e se isso melhora a experiência do meu visitante, se eu saio de lá sabendo que aquilo é um parque, que é importante proteger, que protege uma espécie, protege um serviço, que oferece água, oferece clima, oferece uma série de condições para a minha qualidade de vida, então pronto, essa unidade, com aquele parceiro privado gerindo o serviço ali dentro, cumpriu o seu papel. Merece minha atenção, merece meu retorno, merece meu imposto e eu vou voltar lá, mas a gente vai continuar falando sobre o assunto, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de gestão das unidades de conservação. Estamos conversando com a bióloga Érica Guimarães, coordenadora de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica, e com o engenheiro florestal e consultor Tasso Azevedo. A gente estava falando sobre serviços prestados dentro das unidades de conservação, mas eu queria tocar na questão dos serviços ambientais, muito mais do que atendimento ao turista. O que a gente pode citar do que acontece e é importante dos serviços ambientais prestados por essas unidades? Bom, tem um dado que serve para o Brasil e é um dado internacional também, que 1/3 da água que é produzida, que a gente bebe, que está disponível para consumo nas cidades, vem das áreas protegidas. Ou seja, essa água existe porque ela está protegida em alguma unidade de conservação. 1/3? 1/3. Então, isso eu já acho que é algo essencial para a gente entender por que essas áreas são importantes, por que essas áreas não são entraves para o desenvolvimento, né? Como muita gente às vezes interpreta. E aquilo também que o Tasso já mencionou, quer dizer, essas áreas protegem água, elas protegem solo, elas protegem costas para evitar, por exemplo, deslizamentos naturais em regiões serranas. A gente teve um desastre em 2008, se eu não me engano, ali no Rio de Janeiro, né, na região serrana. Sim. Então, a unidade de conservação é importante, inclusive, para proteger a vida de quem está aqui do lado de baixo, né, para proteger a sociedade, para proteger quem vive na cidade, né. Então, tem uma série de... Elas contribuem para uma regulação microclimática. Então, se você mora perto de uma floresta e você mora num centro urbano... Nossa, eu ia perguntar agora, você tirou assim, da ponta da minha língua, porque parece que não é tangível isso. Mas você ter aquela região afeta o clima, não o microclima da região. Se você tirar aquilo, construir um monte... A gente até tem que curioso, né? A gente tem um projeto que eu lidero que chama Map Biomas, né? A gente está mapeando os biomas brasileiros historicamente, contando a história de cada quadradinho de 30 por 30 metros do Brasil inteiro, nos últimos 30 anos. E uma das coisas que a gente tinha que fazer era identificar a área urbana. Então, como é que diferenciar a urbana e tal? Aí, o jeito de se identificar a área urbana tem duas coisas clássicas. Uma é você pegar a imagem de satélite noturna, porque tem luz na cidade, aí você, aqui é a área urbana. Mas um outro, para diferenciar, é a temperatura. Porque se você pegar solo, mesmo o solo exposto, você pegar na área urbana e pegar fora da área completamente urbana, diferente. Ele é muito mais quente. Sim. Então, tem alterações realmente de clima mesmo, mas tem outras importantes, que é a absorção de água, né? Então, nas áreas, principalmente próximo de áreas urbanas, as áreas verdes em geral, isso não é só uma unidade de conservação, um parque público, num quarteirão, ele já faz uma enorme diferença, porque ele absorve a água em vez de correr água, né? Então tem menos enchente e tal.
Mas eu acho que de longe é o menos perceptível no dia a dia das pessoas, mas de longe um dos mais importantes serviços das unidades de conservação é conservar a biodiversidade. A biodiversidade, ela é o que garante a estabilidade da vida como a gente conhece no planeta. Simples assim. Né? As cadeias, um exemplo típico que a gente está vivendo no mundo, uma crise global, é a falta de abelha. As abelhas estão morrendo no mundo. E a morte das abelhas significa a morte da agricultura e das culturas como a gente conhece. Então, a conservação da biodiversidade, ela supera em muito o que a gente, inclusive, pode entender do que significa ela. Porque a gente pouco conhece da biodiversidade. E num país tropical como o nosso, né, que é o país mais rico em biodiversidade no mundo, esse é o nosso maior patrimônio. Né? É o patrimônio de onde saiu. É das florestas, das áreas naturais que saíram toda a comida que a gente come no mundo. É dessas áreas que saíram praticamente todos os remédios que a gente conhece ou que são inovações. Né? Então, à medida que a gente vai evoluindo em conhecimento, etc., a gente vai percebendo a importância. Mas como a gente não tem ela concretamente no dia a dia, quer dizer, ali no dia das pessoas fazer essa relação, a gente, às vezes dá menos valor a essa importância. Ela é absolutamente fundamental, mesmo que a gente não enxergue ela no... Tem uma coisa muito interessante também, uma linha de estudo que vem crescendo muito, é a relação entre saúde e meio ambiente, né? Então, assim, manter a área protegida também é uma questão de saúde pública, porque, assim, tem vários estudos sendo conduzidos em vários países do mundo que mostram que estar em uma área natural melhora vários índices de saúde, né? Então, isso reduz o estresse, né? Então, isso é super importante também, tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, né? Agora, com toda essa importância, quer dizer... eu queria entender exatamente quem faz a gestão, né, que órgãos fazem a gestão desses parques, e se deveria estar, por exemplo, concentrado no Ministério do Turismo. Olha, eu acho que o Ministério do Turismo ele não foi feito para gerir coisas, né, gerir estruturas, etc. O Ministério do Turismo vai promover o turismo do Brasil, né, e viabilizá-lo. Ele não faz estrada, não vai gerir estrada porque você precisa de estrada para chegar nos pontos turísticos. Ele não vai gerir sei lá, as atrações turísticas, o Pelourinho, etc. Né? Cada tema é cuidado pela sua área que conhece aquele tema. Então, os centros históricos são cuidados pelo setor de patrimônio, IFAM e outras coisas. Então, é a mesma coisa com a unidade de conservação. Faz sentido que ela esteja no Ministério do Meio Ambiente. O que a gente tem, que é uma coisa interessante, porque é até um certo conflito que você tem de gerações e talvez até de divisões no próprio órgão que gere, que é o ICMBio, é que você tem, classicamente, você tem dois tipos de grupos que tratam de unidade de conservação. É um grupo que a gente chama mais, digamos assim, preservacionista, em que a forma de você conservar é separar as pessoas do ambiente. Então, as pessoas são o que causam o problema para o ambiente. Então, vamos separar, fecha e deixa o ambiente viver por ele mesmo. E é verdade, em alguns lugares você até precisa ter partes da unidade de conservação que são assim. E tem uma outra turma, que é uma turma que trabalha um pouco mais com a ideia do benefício coletivo associado à natureza, um pouco mais à conservação, pensando também no seu uso mais direto. E isso se reflete na forma como você gera a unidade de conservação. Se você tem um grupo que estiver gerindo o ICMBio, ele estiver mais orientado para essa coisa mais preservacionista, ele distancia as unidades de conservação da sociedade. Você vai ter menos visitação, menos uso direto, etc. Se você tem um grupo que é mais, digamos, ligado nessa ideia de conexão, quer dizer, que você vai gerar conservação quanto mais as pessoas estiverem conectadas com as unidades de conservação, que é o caso, eu acho, eu pelo menos considero que a gestão atual, com o Soavinski e tal, é uma gestão que tem esse olhar, você tende a deslanchar mais essa nossa relação direta com a natureza. E que a gente está vendo isso, né, para todos os lados, né? Então, mas não é só uma questão direta da unidade de conservação, né? Você tem trabalhos dificílimos com as comunidades na região, que precisam aceitar aquilo ali, entender a importância, se estruturar para receber, no caso, se for uma coisa receptiva de turistas,
mais pousadas, mais alimentação. Você vai para Paraná, nada a ver com unidade de conservação, mas vai para Paraná, Piacaba, você não consegue comer praticamente, porque é tudo uma coisa muito mal estruturada, apesar de ser lindo. Mas, enfim, você também tem que ter um trabalho, e aí não sei a quem cabe isso, de que a região abraça aquilo ali, principalmente a região abraça aquilo ali para receber a estrutura. Ou você vê que é a mesma coisa, né? Porque se você quer distanciar, você acha que proteger é distanciar, você está criando cada vez mais uma relação difícil com o seu entorno. Se você acha que a relação é uma relação de aproximação, né, de você trazer junto para conservar, aí a sua relação vai ser uma relação muito mais, de uma busca muito mais harmoniosa com o entorno. Não que seja uma coisa fácil. Sim. Porque você tem conflitos de interesse importantes. Por exemplo, se o sujeito está lá do lado e ele usa agrotóxico e quer passar um avião para fazer aplicação, vai ser um problema, porque aquilo isso vai derivar para dentro das unidades de conservação, por exemplo. Ou vai ter uma turma que pesca e que tem uma unidade de conservação e vai dizer que não vai mais poder pescar lá dentro, etc. Então, esses conflitos vão existir, vão ter que ser gerenciados. Por outro lado, eu acho que tem coisas interessantes acontecendo. Por exemplo, a empresa que faz a concessão de alguns serviços no Parque Nacional do Iguaçu, eles perceberam que há uma resistência em relação àquele parque, porque, novamente, né, ainda mais no estado do Paraná, que é um estado que o agronegócio é muito importante para a economia do estado. Na medida em que a empresa que faz a concessão do serviço começou a a aquecer a economia dos municípios que estão no entorno do parque, comprando, por exemplo, tecido para a confecção de uniformes dos funcionários, comprando os alimentos que vão ser servidos no restaurante, que está ali dentro do parque, contratando as pessoas locais para trabalhar dentro da unidade, ou seja, na medida em que a empresa percebeu que isso era importante, que ela começou a movimentar a economia do entorno, a resistência começou a diminuir. Então, uma área protegida, um parque, uma unidade de conservação também tem esse propósito de promover o desenvolvimento do entorno. É um desafio, mas é uma tarefa que vem acontecendo em alguns lugares e eu acho que isso tem que ser uma inspiração para o sistema. E a gente conta com... Desculpa. Não, só que a gente falou isso tudo falando das unidades de uso indireto, que é mais ou menos metade das unidades. Mas você tem as unidades de uso direto, que ainda tem outras alternativas. Então, o Brasil hoje tem uma experiência, que é uma experiência relativamente recente, completou 10 anos o ano passado, das concessões florestais, que são concessões para produção florestal, que pode ser de madeira ou de produtos não madeireiros, dentro em áreas públicas, né? A maioria dos casos acontece dentro de unidades de conservação. No caso, são unidades de conservação que permitem, como no caso das florestas nacionais, e que é a mesma coisa, quer dizer, um pedaço daquela unidade de conservação, ela é destinada a você poder fazer a gestão dela para produzir produtos, né? E também, de novo, retorna recursos para o município, retorna recursos para a comunidade local, retorna recursos para a própria unidade e tal. Então, isso tudo faz parte dessa interação, que é as pessoas perceberem naquela unidade de conservação, seja ela de uso direto ou indireto, que tem um certo pertencimento, né? Seja pela sua relação daquilo como uma área de lazer ou de visitação, etc., seja porque ela pode ser um gerador de emprego, de renda, de relações e assim por diante. A gente vai para um rápido intervalo e ele é minúsculo, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de gestão das unidades de conservação. Estamos conversando com a bióloga Érica Guimarães, coordenadora de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica, e com o engenheiro florestal e consultor Tasso Azevedo. A gente conta muito com umas pessoas guerreiras, né? Exemplo do que acontece na Serra da Capivara, no Piauí, maior sítio arqueológico da América do Sul, que diante do trabalho de uma pessoa, que se chama Guidon, faz toda a diferença. Eu entendo também, aí mais próximo ao que eu já fiz na Serra da Canastra, com o Rogério Cunha de Paula e toda a equipe dele, quer dizer, essas pessoas são essenciais para esses movimentos. A gente tem parceiros, felizmente a nossa causa tem parceiros muito aguerridos, de fato, né? Tem pessoas que estão muito comprometidas. Eu acho que muitas vezes é um trabalho de pessoas também, né? Que estão liderando instituições, que estão liderando projetos, etc. Eu digo isso porque muitas vezes a impressão que tem é que se deixar simplesmente pela boa vontade do Estado, da federação, isso ficaria um pouco a Deus dará, não? Não tivesse essas pessoas à frente, como quase que protegendo como se fosse delas, apesar de ser. Você deu um exemplo interessante, o exemplo da Serra da Capivara, quer dizer, a NIED, que está lá, dezenas de anos, aquele sítio arqueológico que está dentro de uma unidade de conservação, ele
tem o mesmo significado do ponto de vista da importância arqueológica, etc., o mesmo significado de Machu Picchu ou de Chichén Itzá no México, né? Ou eu diria até em parte do que a gente tem no Egito, naquelas regiões. Por quê? Porque ele conta a história do homem na América. Uhum. Né? E a luta lá é uma coisa super simples atualmente. Como você faz as pessoas chegarem lá em escala? Né? Então tem a discussão de fazer um aeroporto e assim por diante. Mas eu acho que, de novo, a gente não percebe essa importância. Né? Essa importância para poder dizer, bom, é óbvio que a gente tem que resolver esse problema e dar acesso a um lugar que pode ter um fluxo de gente fenomenal, não só do Brasil, como fora do Brasil, para conhecer essa pesquisa. E é um lugar muito bem estruturado, né? Se você for lá, a visita, né, ao parque é um lugar muito bem estruturado para receber as pessoas. O problema é o acesso para chegar até lá. E lá não é só ver o sítio arqueológico, né? Porque a região mesmo é absolutamente fantástica, né? Não só ali, tem a Serra Vermelha. Essa né? questão da gestão da Serra da Capivara? Ela é ICMBio, né? Houve um aporte emergencial do Ministério do Meio Ambiente porque tinha uma crise ali na parceria, né, entre a Fundação do Homem Americano, que faz a gestão daquele parque, e o ICMBio. Aí houve um aporte emergencial porque a unidade estava sem recurso, tinha que demitir funcionário e etc. Eu sei que agora eles estão elaborando um novo termo de parceria, então revendo o aporte de recursos, etc. Mas é um desafio grande. E essas unidades mais remotas, mais distantes, por isso que aquilo que Tasso falava do estudo de negócios é importante para uma unidade de conservação, né? Então, entender a demanda de visitação que ela tem, entender como é que a infraestrutura no entorno está estruturada, para garantir a viabilidade da visitação em algumas unidades que são estratégicas. Tem algumas iniciativas no Brasil mais recentes, tem o Instituto Semeia, que é bem interessante, que ele tem essa ideia, né, de promover isso como patrimônio e fazer esse link entre a iniciativa privada, a sociedade, quer dizer, quem está fora do governo, com quem está dentro do governo, para ajudar a pensar as melhores formas de fazer gestão. Porque uma coisa que pode pensar modelos novos, com os modelos de adoção, por exemplo, de áreas em determinadas regiões e tal. O fato é que, se você olhar para o orçamento de uma organização como o ICMBio hoje e dividir isso pelas unidades de conservação, tipo assim, estado de miséria. Né? Então, eu lembro, agora não é o caso, em Anavilhanas não está mais, mas há uns anos atrás eu lembro em Anavilhanas conversando com o chefe da unidade de conservação, dizendo, eu tenho, ele cuida de uma área que é metade do estado do Rio de Janeiro, digamos assim, a área total, e a verba que ele tinha para gasolina do barco era R$4.000, ou algo parecido, tipo, que assim, não dá para uma semana, entendeu? Para você fazer a gestão da área. Então, realmente, essas pessoas que estão lá, que estão na linha de frente, chefiando essas unidades de conservação, são todos heróis. Né, na situação que a gente tem. Uma dedicação de vida, né? E eu acho que obviamente tem que ser super valorizado, mas a gente tem que dar instrumentos. Infraestrutura, né? Nós temos que ter instrumentos para que eles possam fazer essa gestão, flexibilizar o jeito deles trabalharem para fazer essa gestão, de forma que eles possam ampliar o máximo possível as suas parcerias de locais, nacionais e internacionais para Eu queria pedir, na verdade, para vocês uma mensagem para quem nos assiste, né, para pais, filhos, famílias, enfim, se boa parte do que a gente pode, inclusive, é importante que a gente se mobilize, né, para dar importância, para cuidar, para aprender. E é um grande prazer estar nesses lugares. É um benefício para você, de uma forma até egoísta, para você descobrir lugares maravilhosos do país. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, para visitar, para entender a importância disso. Sintam-se à vontade. Eu acho que a gente tem um desafio enorme, que é devolver a natureza na vida das pessoas, né? Eu acho que se você tem a oportunidade de... Acho que os nossos filhos, essa geração que a gente está formando, tem uma experiência de natureza muito diferente da nossa. E isso vai ter um impacto muito importante lá na frente para quem vai assumir esse legado de cuidar da agenda ambiental. Então, eu acho que a gente tem que ir para as áreas naturais, tem que usufruir dessas áreas, porque à medida em que a demanda aumentar, o governo e a sociedade vão ter que se organizar para atender essa demanda também. Então, eu acho muito importante, porque a gente precisa de muitos aliados para essa causa. Eu diria assim, vão para o mato. É isso, tem que ir para o mato. Né? Eu acho que a gente tem que... É o jeito mais fácil de a gente se desconectar, né, desse dia a dia, etc., e se reconectar com as coisas que são principais nossas. Né? Tem uma historinha que conta, né, que é curiosa, que assim, o sujeito vai lá, está lá pescando,
e aparece um camarada da cidade e tal, tá pescando aí e tal, por que você não pesca 2 peixes por dia, em vez de pescar 1? Aí você já não precisa vir aqui de manhã, amanhã você vem e já tem 2 peixes. Não tem graça. Aí depois você pode pegar um frigorífico, depois você já pode congelar, depois você pode vender o peixe, daí você cria uma empresa, fica uma coisa bem grande e tal. Aí, tá bom, depois que eu tiver a empresa, tiver tudo funcionando, você trabalha o ano inteiro, depois você tira férias e vai pescar. Então, assim, o nosso propósito, a nossa conexão está ali, né? E eu acho que a gente, se a gente puder olhar para isso, e não é só nas férias, etc., no nosso dia a dia, poder fazer essa conexão é super importante. Os estudos de hoje mostram que tem uma enorme relação saúde da criança, né? Obesidade, depressão, miopia, etc., com o chamado déficit de natureza. Então, e esse déficit de natureza está também nos adultos. Todo mundo assistiu o Capital Natural que a gente fez sobre isso. Porque tem um específico sobre esse assunto. Esse foi muito bom. Fantástico, fantástico. Exatamente, Falar foi sobre fantástico. isso é muito importante. Nossa, foi muito bom. Vamos pro mato. Vamos pro mato, todo mundo. Saindo daqui. Não, tô brincando, mas é um baita, é uma coisa que a gente tem que se programar, é inexplicável as sensações. E quando se aprende, principalmente quando a gente está com os filhos, eu acho que é enriquecedor. Até pela alegria ao eles terem contato com coisas que eles não tinham. Com todos os impagável. desafios. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, olha, mesmo. vá à unidade de conservação, tem uma perto de você. Pode ter A gente certeza. aprendeu aqui que tem 800 só na Mata Atlântica, Só imagina nos quanto tem no municípios da resto. Mata Atlântica. Tá facinho. Tá fácil. Não Tem precisa uma nem perto de gastar você. muito. Bom, vou encerrar o programa agora. O Capital Natural fica por aqui, mas eu agradeço muito a presença do Tasso Azevedo, consultor e empreendedor social em sustentabilidade, floresta e clima, e a bióloga Érica Guimarães, coordenadora de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu peço agora que você acesse a nossa página no Facebook e faça parte da nossa rede. Eu sou a Marina Machado, fique com a gente.